Testamento. Essa luz, o Espírito Santo iluminando. Quando chega o Novo Testamento, as janelas são abertas, as portas são abertas, a luz entra. E aí, nós agora podemos ver com toda clareza a luz do dia, né? Tudo aquilo que estava sendo revelado no Velho Testamento. Então, o que Pedro fala para nós aí é que os profetas do Velho Testamento, eles recebiam de Deus as mensagens proféticas, e interessante no verso 11, aqueles que não creem na Trindade, né? O verso 11 diz que o Espírito que estava nos profetas do Velho Testamento era o Espírito de quem? Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo estava nos profetas do Velho Testamento para que eles profetizassem a respeito dele mesmo, Cristo, né? A respeito dos sofrimentos que ele haveria de ter no seu ministério terreno. Então, já começando a entender que a questão dos profetas na Bíblia, é bom a gente ter esse pano de fundo. No Velho Testamento, eles profetizaram, tá, sobre a vinda do Messias, tá, mas com aquele pequeno feixe de luz. Quando chega o Novo Testamento, se abre tudo e nós enxergamos como a luz do dia. E aí Jesus continua, então, voltando lá em Mateus, capítulo 11, agora no verso 11, Jesus continua falando ainda de João Batista. Ele diz assim, ó, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu sempre tive uma dúvida para entender esse verso 11 aqui, que Jesus fala a respeito de João. Então, João diz para nós que dos nascidos de mulher até João Batista, ninguém era maior do que ele. O tamanho, o valor que Jesus deu a mensagem profética de João Batista. Mas Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus está dizendo para nós o seguinte, se nós hoje que fomos chamados por Deus, salvos em Cristo, pós a sua morte e ressurreição, nós hoje pertencemos ao reino dos céus. Então, após a morte e a ressurreição de Cristo, nós estamos no reino dos céus. Jesus diz que a nós hoje, nós somos maiores do que João Batista, no sentido de enxergar aquela mensagem profética de Jesus. Eu sempre entendi esse texto como assim, não, o que está lá no céu, não, nós somos do reino dos céus. Nós não estamos lá ainda no céu, nós somos do reino do céu. Jesus disse isso para nós na oração sacerdotal. Então, entendendo isso, o que Jesus quer dizer para nós, olha, até todos os profetas, até João Batista, eram um fecho de luz para eles enxergar a meu respeito. Hoje, vocês, na era do Novo Testamento, vocês hoje na era cristã, vocês são maiores do que todos os profetas, no sentido de que hoje está tudo claro para vocês enxergar. Só não enxerga quem Deus escureceu mesmo a vista para não enxergar. Tá certo? Só não enxerga quem Deus escureceu as vistas mesmo para não enxergar. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 4. Deus cegou-lhes o entendimento. Certo? É tão claro, mas para uns Deus cegou o entendimento. E vendo. Sumiu aqui. Sumiu. Parou, né? É. O Ivene foi arrebatado. Dar uma mensagem para ele aqui. Essa aí eu acho que vai entrar de novo.
Olá, Olá, bom dia. bom dia, tudo bem? Bem, Bom, Não, caiu o sinal aí do IVN aí, mas deve estar voltando aí já. tá. Tá sendo gravado essa? É, Bom dia, bom eu dia. observei isso aí. Estamos retomando aí, tá? Tá Bom ouvindo? dia, Vamos lá. Ivane. Maravilha. Ouvindo. Olá, Moisés. Pequeno problema técnico aí, caiu a internet. Viu? Não é profético essa queda aí, não, mas vamos voltar à lição. Vamos lá. Bom, irmãos, então, no verso 13, né? Jesus diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista, tá? O que Jesus está dizendo para nós aqui, todos os profetas do Velho Testamento que profetizaram a respeito da vinda do Messias, tá? Terminaram em João. Então, terminaram em João. João Batista foi o último profeta da antiga aliança, tá? Da antiga aliança. Então, entre os profetas do Velho Testamento e João Batista, o João Batista aqui é considerado o profeta ainda da velha aliança, porque ele termina seu ministério profetizando a respeito da vida de Cristo. E aí o verso 14, Jesus diz assim, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Vem o filho do homem, bebe, e dizem, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então termina aqui esse texto base da nossa lição, mostrando a respeito do profeta João, profeta João Batista, o último profeta aí da velha aliança. Bom, essa lição nossa de hoje, coloquei aí no roteiro, ela tem 3 alvos aí. Alvos são os seguintes. Primeiro, o objetivo nosso é reconhecer os profetas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que existiram profetas também no Novo, e que continuam existindo profetas hoje. E a pergunta que já surge aqui para nós respondermos ao longo da lição hoje, você é um profeta também? Guarda essa pergunta. Bom, outro alvo da nossa lição é sentir a necessidade de conhecer melhor profetas e profecias. E o terceiro alvo é valorizar o trabalho dos profetas e executar essa obra quando for chamado por Deus para exercê-la. O primeiro item da lição, nós vamos falar dos profetas do Velho Testamento. Tá? Profetas do Velho Testamento. E aí eu queria começar aqui perguntando o que é um profeta? O que os irmãos entendem por profeta? Tá indo de novo, eu acho, viu, Moisés? Algum problema está acontecendo. IVN.
Caiu de novo. Aí a hora que a gente ia responder, ele saiu. Bom, uma resposta para isso, né? Seguindo aí, seria um porta-voz de Deus. Será que ele vai conseguir voltar? É bem provável, né? Só. Elad, continua a aula aí, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. O que aconteceu? Caiu o professor aí? Ele tá com algum Não foi nós que problema. derrubamos, não. Mas tem os outros dois professores estão aí, o Marcos e o E o eu, Moisés. sim. É. Vai, Marcos, segue aí, Marcos. Vamos lá, O né? Ivene tá voltando aí, vamos ver. Vai ver que acabou a luz na casa dele. Fala para ele ligar na CPFL lá. Tá com o microfone O desabilitado, microfone tá Ivene. fechado, hein, velho? Tchau, pessoal. Até mais, meu. Tchau, tchau. Na verdade, acho que a conexão deve estar instável e lenta, aí tá aparecendo assim. Voltou? Eu acho que só o microfone tá desabilitado para ele poder se acertar lá. Então fica bastante ruído, né? Ele tá tocando no celular. Velho? Libera o microfone. Liberou? Aí, agora Vamos lá. sim. Ouvi aí, pessoal? Opa, joia. Tá. Tá? Então vamos lá. Celular, né? Então vamos lá. Então a gente tinha parado numa pergunta aqui, né? A gente está no início aqui. Respondemos já todo mundo. Profeta do Antigo. Já todo mundo. Quem é o profeta? Porque eu não ouvi, vai. Quem é o profeta? Vai, Você Moisés. falou aí. Não, eu respondi, a minha resposta seria um porta-voz de Deus, né? Certo. É a voz de Deus entre nós aqui, né? Tem um texto legal para nos ajudar a responder isso. Vamos ver. Ô, Marcos, lê para nós lá, Êxodo, capítulo 4, de 13 a 16. Tá perto aqui. Êxodo Vai 4, lá. 13 a 16. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor a Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro.
e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ok. Esse texto aí, que nós vemos aí em Êxodo, Moisés, ele era um homem pesado de língua, como a própria Bíblia fala, né? Alguns dizem que talvez fosse gago, tá? Mas Moisés, quando ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem lá ao rei Faraó, ele a princípio não queria ir, tá? Mas aí Deus instou com Moisés, e aí disse para Moisés, faz o seguinte, leva o teu irmão Arão, tá? E aí tudo que tudo que for necessário falar, você fala, e Arão vai ser como se fosse a boca tua falando a Faraó. E você, Moisés, vai ser como se Deus falando para Faraó, para Arão. Então esse texto ele é muito didático para nos ensinar o que é um profeta, né? Conforme Moisés falou, profeta então é aquela pessoa que é chamada por Deus para levar uma mensagem, um recado direto da parte de Deus, como se fosse Deus mesmo levando. Isso é um profeta. Então, no Velho Testamento, profetas eram comissionados por Deus para trazer uma mensagem, um recado ao povo, como se Deus mesmo estivesse fazendo. Não era ofício do profeta fazer prodígios, fazer milagres. Mas nós vemos que tinha profetas que faziam milagres. Por exemplo, os irmãos citam 2 exemplos aí de profetas que faziam milagres. Olha lá, lembrou? Elias e Eliseu, né? Elias e Eliseu eram profetas que faziam milagres. Existem vários profetas no Velho Testamento que não deixaram escrito um livro seu. Por exemplo, o profeta Elias e Eliseu, eles fazem parte da história de 2 Reis, né? Mas eles mesmos não têm nenhum livro escrito. No entanto, a Bíblia tem vários livros de profetas, vários livros que levam, inclusive, os seus nomes. E a Bíblia, e nós dividimos na nossa Bíblia, né, profetas maiores e profetas menores. Quais 2 exemplos aí de profetas maiores que nós temos aí na Bíblia? Profetas maiores? Isaías, Jeremias. E dois exemplos de profetas menores. Joel, Ageu. Nós temos aí vários profetas menores e profetas maiores. O que é muito interessante ver no Velho Testamento, irmãos, que há muitos tipos de profetas, muitas pessoas diferentes comissionadas por Deus. Não vamos entrar aqui no detalhe aqui de cada um, mas nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, de profetas do Velho Testamento. Por exemplo, um dos livros que eu acho muito interessante aí de profecias, por exemplo, Jeremias. Jeremias, ele profetizou que a cidade de Babilônia seria destruída e nunca mais ela seria reerguida. Isso é uma profecia. Tá? Ela seria destruída e nunca mais seria reerguida. A palavra de Deus, ela diz lá, pedi para o Aldo, lê para nós lá em Deuteronômio 18, capítulo 15 ao 22. Capítulo 18, verso 15 ao 22. Deuteronômio 18, 15 a 22. O Senhor teu Deus te citará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe um profeta no meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar
o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então a Bíblia nos fala aí, Moisés escreveu para nós em Deuteronômio, dizendo que como identificar um verdadeiro profeta, né? Verdadeiro profeta é aquele que ouve a palavra de Deus e fala a palavra que ele ouviu de Deus. Falso profeta é aquele que fala em nome de outros deuses ou fala algo que Deus não falou. Então, esse foi um filtro que Deus mesmo instituiu para que os homens reconhecessem profetas verdadeiros, profetas falsos. Eu digo isso, irmãos, porque vou contar esse caso aí de Jeremias que eu comecei a falar. Então, Jeremias profetizou que a cidade de Babilônia seria destruída e nunca mais ela seria reerguida, tá? Bom, será que hoje, 1920, hoje é dia 31 de maio de 1920, de 2020, 2020, estou 100 anos para trás, 2020. Será que a cidade de Babilônia foi reerguida? A Bíblia diz que ela seria destruída e nunca mais, jamais seria reerguida. Então, se vocês tiverem oportunidade, aí, pós-pandemia, irem ao Iraque, procurem lá conhecer onde se situava a antiga Babilônia e vejam como ela está hoje. Vejam como ela está hoje. É uma cidade que foi destruída e nunca mais foi reerguida. Existiu no passado aí um grande conquistador de territórios, um grande imperador, e esse imperador aí, já que eu cito o nome dele, ele é alvo aí de várias profecias bíblicas do Velho Testamento. Essa pessoa tentou reconstruir Babilônia. A pessoa é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele começou a conquistar terras e mais terras. Ele chegou até hoje, onde é a China, né? E na sua volta, de volta para Macedônia, de volta para onde ele saiu, após 10, 12 anos aí de conquista, ele chega em Babilônia e ele tenta reerguer a cidade de Babilônia. E a história conta que ali mesmo ele sucumbiu, ele morreu. Então a gente vê que as profecias bíblicas, irmãos, ela tem essa veracidade quando proferida, vinda da boca do próprio Deus. E assim nós vemos várias outras profecias. Tá? Quando a gente lê o livro de Isaías e a própria Jeremias, né, quando eles falam, por exemplo, da destruição de Sidom, de Tiro, do jeito que o profeta descreveu como essas cidades seriam destruídas, assim elas o foram. Então, essas eram os profetas do Antigo Testamento. A gente fez questão de ler esse texto aí, de Deuteronômio 18, 15 a 22, porque aquela profecia que se fala e não acontece, tá? E não aconteceu, está claro que esse é um falso profeta. Eu digo isso, irmãos, porque nós vivemos hoje no século XXI, né? Mas não muito aquém de nós, não muito para trás de nós tivemos aí alguns profetas aí profetizando, por exemplo, e até hoje tem, né? Sobre o fim do mundo. Quando perguntaram para Jesus quando ele voltaria pela segunda vez, ele disse, Jesus não quis precisar data, ele disse, quem sabe disso é o Pai, meu Pai que está no céu. Nós vemos aí, irmão, que 1847 foi profetizado que Jesus Cristo voltaria, sua segunda vinda, né? Jesus Cristo voltaria pela segunda vez. 1847. Guilherme Miller e depois a sua seguidora, a Sarah White, né? Elas profetizaram que Jesus viria ali com base no livro de Daniel. Daniel tem várias profecias de Daniel e uma delas eles interpretaram dessa forma. Chegou o ano de 1847, Jesus Cristo não voltou. Bom, e aí, o que acontece? O Guilherme Miller revisou, ele achou que tivesse errado nas contas. Ele falou, não é 1847, é 1848. Chegou 1848, Jesus não voltou. Aí, de novo, e aí o que aconteceu? Aí, a conclusão que eles chegaram foi a seguinte, que Jesus, ele estava desde a sua ascensão aos céus no lugar santo,
mas que em 1848 Jesus adentrou o Santo do Santo. Então, eu conto esses exemplos, irmãos, para ver o quanto quanto se vai além da palavra de Deus, querendo profetizar coisas que Deus não disse, que Deus não falou. Eu até pouco tempo atrás, e esses dois, a Sarah White foi a fundadora do movimento adventista do sétimo dia. E até pouco tempo atrás eu tinha uma revista Sentinela do Testemunho de Jeová, uma revista de 1917, tá? E nessa revista foi profetizado que o fim do mundo se daria em 1917. Então nós já estamos aí em 2020 e o mundo não acabou em 1917. De novo, falando das falsas profecias. Então esse é um cuidado, irmãos, que nós devemos ter para não exagerarmos, irmos além do que a palavra de Deus nos diz a respeito de profecia. Então, essas profecias do Velho Testamento, profetas do Velho Testamento, elas se dividiam aí, a gente pode classificá-las de diversas formas. Essas profecias do Velho Testamento, elas muitas vezes são profecias condenatórias, né? Normalmente Deus anunciava juízo ao povo de Israel ou às nações vizinhas ao povo de Israel através de profecias. Quase sempre essas profecias elas eram acompanhadas de promessas de restauração após um período de provação. Exemplo disso a gente não vai ler, mas Jeremias 2:13. Tá? Nós temos, por exemplo, a boa parte dos profetas fizeram as profecias messiânicas. Acho que um dos maiores profetas aí que nós vemos fazendo profecias messiânicas é Isaías, somente os capítulos 52 e 53 de Isaías, né? Isaías 53:6 é um texto que nós temos de cor, né, que Deus fez. Todos nós andávamos agarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus Cristo, de todos nós. Então, é um texto muito maravilhoso na palavra de Deus, uma profecia messiânica. Depois nós vemos profecias escatológicas do Velho Testamento. Daniel, por exemplo, no capítulo 12, 1 e 2, ele descreve o final dos tempos, vindo o reino de Deus sendo estabelecido definitivamente entre nós. Então, nós vemos várias profecias que já foram cumpridas, outras estão em andamento, tá? Outras ainda serão cumpridas. Tudo isso, irmãos, é referente aos profetas do Velho Testamento. Tatiane, lê para nós Efésios 3:10. Paulo vem nesse texto aí, nos dizer que a maneira como Deus vem até nós com a sua mensagem, ela nunca é rotineira, ela nunca é previsível. O que Paulo fala aí? Efésios 3:10? Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, Paulo está dizendo aí que a mensagem de Deus para chegar até nós, que vem hoje, através da igreja, né? Ela vem de muitas formas. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida a nós hoje, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, Deus ele se revela a nós de muitas formas, nunca é previsível, nunca é rotineiro. Nós vimos aí no de Mateus, dizendo aí que com João Batista encerra-se o período de profetas do Velho Testamento, da Antiga Aliança, tá? Mateus 11:13, enquanto nós lemos. Mas vamos ler mais um texto. Aldo, lê para nós Daniel 9:26. 9:26. E aí, Marcos, lê na sequência 2 Pedro 1:3. Vamos primeiro, Daniel 9:26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Essa profecia de Daniel, o entendimento que nós temos dela, né,
quando ele fala aí, ó, depois das 62 semanas, então nessas contas aí das 62 semanas, 70 semanas, é que o Guilherme Miller se perdeu. Mas essa profecia específica aí de 9:26 de Daniel, que diz assim, ó, depois das 62 semanas, que é um período de tempo, tá? Será morto o ungido. Esse ungido, ele se refere a Jesus Cristo. Será morto o ungido. E já não estará. Então, Jesus já ressuscitou e vai ao céu. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então tá aí, o general Tito destruiu Jerusalém no ano 70 da nossa era, pondo fim praticamente a todo esse período aí do Velho Testamento, aí, com a destruição de Jerusalém no ano 70. E aí ele fala, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, até o fim, até quando a volta de Cristo, né, nós vamos passar por guerras e rumores de guerras, conforme Jesus diz lá em Mateus 24. Tá? Então, aí se encerra essa história toda do Velho Testamento. E aí, 2 Pedro 1:3, o que diz para nós aí, ô Marcos? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tá. Tem uma palavrinha-chave nesse versículo aí, é o termo aí, conhecimento completo. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então, o que nós entendemos desse versículo aí de Pedro é que tudo que Deus quis revelar a nós foi revelado no Velho e no Novo Testamento. Então, o cânon do Velho, o cânon do Novo Testamento, fechados, foi feito aí, fechado de uma forma completa. Tudo que nós precisávamos conhecer, que Deus quis revelar a nós, está aqui. Então, fora da palavra de Deus, fora de Gênesis até o Apocalipse, tudo que eu tentar falar em termos de profecias, a semelhança dos profetas do Velho Testamento, eu estarei muitas vezes, quase todas as vezes, errando, tá? Então, é um cuidado, irmãos, que nós devemos ter. Entendo, não quero dizer que Deus não se mostra individualmente a uma pessoa. Não, Deus pode, sim, ele é o Todo-Poderoso, ele pode se mostrar a uma pessoa, sim. Mas com a base bíblica que nós temos, a gente precisa tomar muito cuidado com pessoas que, às vezes, do nosso arraial cristão, diz assim, ó, eu tive uma revelação de Deus, Deus me falou isso, falou aquilo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses termos aí, porque tudo que precisou ser mostrado, revelado a nós, Pedro diz que foi completo. Então, Novo e Velho Testamento foi essa completude de Deus revelada a nós. Então, tudo que foge disso, nós precisamos ter muito cuidado. Então, nós terminamos aqui a questão dos profetas do Velho Testamento. E aí começa o Novo Testamento. Houve profetas no período do Novo Testamento, e vamos entender o Novo Testamento aqui, irmãos, o período aí é do primeiro século da nossa era. Nós vemos lá, nós não vamos ler lá, não, mas lá em Atos 11, 27 e 28, nós vemos lá citar do profeta Ágabo. Esse profeta, inclusive, ele profetizou que haveria fome na terra, no tempo lá dos apóstolos. Houve o profeta Judas e Silas, conforme Atos 15, 30, 32. Mas não houve tantos profetas quanto houve no Velho Testamento, até porque o Velho Testamento é um período aí de 4.000 anos, vamos falar aí. E o Novo Testamento, ele foi escrito aí de Mateus, Marcos até Apocalipse, num período aí de 60 anos no máximo. Então, foram poucos profetas relatados no Novo Testamento. Mas os poucos profetas relatados no Novo Testamento, eles eram profetas que trabalhavam no contexto de uma igreja local. Atos 13, 1-3 nos diz isso. Profetas que viveram no tempo do Novo, que existiram no tempo do Novo Testamento, assim como os apóstolos, eles construíram a base, o alicerce, no qual a igreja de Cristo está sendo construída. Vamos ler só um texto aqui, Efésios 4:11. Lê para nós, Silvana, Efésios 4:11. Só para lermos um exemplo aí dos profetas do Novo Testamento, Efésios 4:11.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Né? Então, Paulo aqui começa a descrever que Deus tem levantado na sua igreja. Então, ele levantou apóstolos, levantou profetas, evangelistas e outros pastores e mestres. Mas está aqui profetas. Quando a gente vai no grego, né, o que significa, estritamente na palavra, profetas, nós vemos que são confrontadores de pecados. Então, nós, enquanto confrontadores do pecado, somos profetas. Confrontadores de pecado, nós somos profetas. Outra característica dos profetas do Novo Testamento, eles conheciam muito bem as escrituras do Antigo Testamento. Então, várias vezes eles citam passagens do Antigo Testamento. Eles eram pessoas que eram voltadas ao ensino da igreja, mais do que a operação de milagres. Eles eram pessoas que priorizavam a edificação, o encorajamento, o controle da comunidade. Por exemplo, vamos ler mais um texto aí, Silvano, que está aí. 1 Coríntios 14, 3. Tem mais esse texto para nós. 1 Coríntios 14, 3. Três. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, essa é uma característica dos profetas do Novo Testamento. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Paulo escreve aí aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 14, verso 3. E outra coisa importantíssima, os profetas do Novo Testamento, assim como os do Velho Testamento, eram pessoas cheias do Espírito Santo. João 16, 12, 14, você lê para nós, ou algo? João 16, 12, 14, Jesus nos fala disso. João 16, 12, 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus aí diz para nós, né, que o Espírito Santo haveria de falar a nós, e ele fala a nós através da sua palavra. E os profetas lá do período do Novo Testamento eram profetas aí também cheios do Espírito Santo. Nós vemos lá no texto que o Marcos havia lido anteriormente, em 2 Pedro 1:3, né? Nós vemos que os profetas do Velho Testamento tinham o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E nós aqui no Novo Testamento, Espírito Santo, Jesus dizendo que os profetas têm o Espírito Santo. Então são essas características dos profetas do Novo Testamento. Bom, mas passou-se aquele tempo lá, inicial da igreja. E hoje nós estamos aí em 2020. O que nós falamos, então, dos profetas nos dias atuais? Nós vimos que no passado, no Velho Testamento, os profetas, eles anunciavam a vinda do Messias. No Novo Testamento, os profetas alicerçaram as bases da igreja. Eles edificavam o povo, encorajavam, consolavam a comunidade cristã. E agora, no 2020, quais são qual é o papel, quem são os profetas nos dias atuais? Os irmãos têm a dizer, profetas de hoje, quem são, que falam, e que os irmãos entendem no dia de hoje como profeta. A lição nossa é discípulo, um profeta. E aí, irmão? Acho que é isso mesmo. Ele está aí. Observar tudo que foi escrito no Antigo Testamento, aquilo que foi cumprido no Novo Testamento, quando Cristo veio, vai confrontar o pecado atual e dizer que Cristo vai voltar. Ele não vai ficar lá, ele vai voltar para nos buscar. Amém. Viu, Aldo? Pode falar porque você não é mentiroso quando você diz que Jesus vai voltar, tá? Você é um profeta verdadeiro.
Pode falar, a palavra atesta isso para nós, tá? Então, quando eu evangelizo uma pessoa, eu prego o evangelho para uma pessoa e digo a ela que ela recebendo Jesus como Salvador, ela tem a vida eterna, eu estou sendo um profeta na vida dela. Se ela recebe Jesus como Salvador, ela tem a vida eterna, e eu estou sendo um profeta na vida dela. Assim como eu estou dizendo, assim como João 3,18 diz, se ela não receber Jesus como Salvador, ela já está condenada. É ser profeta. Nós somos profetas. Lógico que nós não podemos dizer para ninguém, ó, você vai para o inferno, você vai para o céu. Isso é algo íntimo, tá? Mas falar desse evangelho salvador, dessas boas novas, é papel meu como profeta no século XX que nós vivemos. Meu irmãos, século XXI que nós vivemos. Século XX já foi, século XXI. Lá em Atos 2,17, pedir para o Marcos ler para nós, Marcos, Atos 2,17, esse texto aí, Lucas, que escreveu Atos, né, ele vai lá em Joel, capítulo 2, 28, 32, mas vamos ler Atos, dizendo o seguinte para nós a respeito das profecias. O que diz aí, Marcos? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Esse texto é muito, ele é muito importante para nós. Lucas busca isso lá em Joel 2, 28, 32, né? E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, aqui as mulheres, ó, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, isso aí foi lá na época, foi na descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, né? Quando eles receberam o poder do Espírito Santo. Isso aí foi o discurso de Pedro, né? Foi Pedro quem fez essa analogia com o Velho Testamento. Pedro fazendo analogia com Joel, né, Moisés? Sim. E lá no dia de Pentecostes, quando desceu sobre aquele povo reunido ali em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. O fato é que nós hoje, no século XXI, né, como discípulos de Cristo, também somos profetas nessa mensagem das boas novas que nós levamos aos perdidos, nesse consolo que nós levamos àqueles que estão em meio a sofrimento, em meio à dor, na exortação que nós levamos o conforto da palavra de Deus àqueles que precisam da justiça, que precisam de misericórdia. Tudo isso é papel nosso hoje como profeta. E novamente, aqui eu reforço que nós, de maneira nenhuma, e aí nós temos aí que ter esse cuidado, né, de discernirmos essa questão da profecia, né? Então, tem uns que até chamam de profetada, né? Então nós somos profetas para falarmos da palavra de Deus enquanto profetas, né? Mas não darmos profetadas. Vocês entenderam o que dizer, né? Não darmos profetadas. O fato é o seguinte, resumidamente, já partindo para a conclusão, irmãos, olhando essa história dos profetas no Velho Testamento, no Novo, e nós hoje, nos dias atuais, nós observamos 3 características importantes dos profetas. Se nós, como discípulos, também temos esse papel de profeta dentro do nosso ministério cristão, né? Essas 3 características também são marcantes. A primeira característica que estão em todos os profetas, desde o Velho Testamento até nós hoje. O primeiro é o chamado. Deus é quem chama, Deus é quem vocaciona o verdadeiro profeta. Seja no Velho, no Novo ou no nosso tempo, Deus é quem chama. A segunda característica importante é o caráter do profeta. Os profetas, lá no passado, eles eram homens sérios e íntegros. No Novo Testamento, homens sérios e íntegros. Hoje, nós temos estudado aqui ao longo dessas lições, né? Nós, enquanto profetas, temos que ser pessoas sérias e íntegras. A vida de cada um de nós, quando transmite uma mensagem profética,
Tem que ser uma mensagem que traz essa credibilidade pela seriedade que nós tratamos a palavra de Deus e levarmos uma vida íntegra diante de Deus. E a terceira característica é o conteúdo, é a mensagem. O verdadeiro profeta, ele anuncia a palavra de Deus, nada mais, nada menos. É a palavra de Deus. Ele não inventa, ele não mente, ele não engana. Lá em Atos 17, 11, você lê para nós, Moisés, Atos 17, 11. Sim. Para nós evitarmos, no nosso ministério profeta, evitarmos não falar coisas que me chamam invenções, ou coisas que não são verdade, o que nós devemos fazer? A palavra de Deus nos dá a receita, em Atos 17, 11. Posso ler? Pode ler. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Tá aí, irmãos. Receita para nós hoje aí dentro do nosso ministério profético, né? Nós precisamos examinar as escrituras dia após dia, para ver se as coisas são assim, para nós não incorrermos aí em erro em falar palavra de profecia que não está na palavra de Deus revelada. Nós precisamos estar conosco, né? Ter conosco esse desafio. Aprendemos a palavra de Deus para não falarmos coisas que a palavra de Deus não falou. Irmãos, com isso a gente conclui essa lição, discípulo do profeta. Eu abro a palavra para os irmãos aí fazerem algum comentário, alguma observação, alguma pergunta que enriqueça o nosso assunto aí. Irmãos, fiquem à vontade. Alguém já recebeu alguma revelação aí? Ei, irmão, a gente fala isso porque a gente convive com pessoas, né, que às vezes falam isso. Às vezes até não, como é que chama, não exaure a questão para ver, mas como que tem sido isso, tá? Então, às vezes uma pessoa que fala assim, Deus me revelou isso, às vezes é algo que ele já leu na palavra, está na palavra, e Deus revelou, sim, Deus me revelou isso. Está lá em Ezequiel 33, 11. Deus me revelou. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter aí com o compêndio aí do Novo e do Velho Testamento. Mas não, irmãos, a gente não pode ir para um extremo, né, achar que Deus, sendo todo-poderoso, ele não nos fala hoje. Pode falar, e pode falar. Tá? Eu lembro quando o apóstolo Paulo falando dos dons de língua, né, dom de língua, que nem todos têm esse dom, né? Paulo diz lá, né, que para ver uma ordem no culto, é que quem fosse falar em línguas, que houvesse alguém que traduzisse. Alguém que traduzisse. Então, se Deus fala a alguém dessa forma, é importante que para a comunidade, né, haja alguém que interprete e fale. E pegando o dom de língua como exemplo, é a mesma coisa da profecia. É importante nós entendermos bem a palavra de Deus, para entendermos qual que é o nosso papel e qual que é o nosso limite hoje, dado pela palavra de Deus, em termos de profecia. Tudo que foi revelado está. Cabe a nós hoje replicarmos como profetas que somos, né, a palavra de Deus, que já foi nos dita de Gênesis aí a Apocalipse. Uhum. Alguma pergunta, irmãos? Alguma contribuição a mais? Olha, eu gosto de pensar que nós somos uma analogia com João Batista agora, né? João Batista veio para falar da primeira vinda de Cristo. E nós, hoje, cumprimos a missão que Cristo nos deu de anunciar o Evangelho, né, a toda criatura, e fazer discípulos, e também dizer, arrependei-vos, porque ele irá voltar, né?
Então, nós somos aí comparados aí como João Batista. Nós temos o dever de anunciar o evangelho para aqueles que não o conhecem, né? E quando a gente vê, né, aquele texto que fala em Joel 2, 28, 32, né? Será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Isso aí é uma referência, né? A fazer conhecido o nome do Senhor entre aqueles que não o conhecem, né? Então, nós devemos exatamente fazer isso, anunciar, como João Batista anunciava, o arrependimento, né? Exatamente, Moisés, como João Batista anunciava o arrependimento, que sem o arrependimento não há como Deus trabalhar no coração para trazer a nós a salvação. Sim. E como confrontadores, né, do pecado, que nós vemos lá de Efésios 4:11, né, tá dentro desse nosso papel, né? O homem pecador sem Cristo está perdido. E essa essa maneira de nós anunciarmos as boas novas. Anunciar, como você falou bem, Moisés, os profetas do Velho Testamento anunciaram a primeira vinda de Cristo. Nós hoje, profetas aí da atualidade, anunciamos aí a segunda vinda de Cristo. É isso aí. Então a gente tem condições de ser profeta todos os dias, anunciando todos a palavra. Dias. Todos os dias, ô Marcos, todos os dias. Portanto, que tenhamos testemunhos de profeta e não de falsos Sim. profetas. Correto. E é interessante, né, irmãos? A gente vai lendo artigos e revistas, a gente vê quanta coisa tem aí no nosso meio. Quando eu falo nosso meio dito evangélico, né? Coisas que você não encontra base bíblica nenhuma. E se eu não conheço a Bíblia, eu acabo entrando nessa e acreditando, né? Por isso que, como os crentes de Bereia, temos que realmente examinar as escrituras para ver se realmente o que se fala é bíblico ou não, né? Essa é a tarefa que nos foi dada. Amém, irmãos? Amém. 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 E principalmente porque quando a gente vê em Apocalipse, né, quando Jesus fala, se não fosse abreviados os dias, até os escolhidos seriam enganados, né? Sim. Até os escolhidos seriam enganados se não fossem abreviados os dias. E os escolhidos, se não estudar a palavra de Deus, mas ele acaba sendo enganado mesmo. Perfeitamente. E hoje em dia, com essa quantidade de informação, né, que está disponível para qualquer um, a facilidade de você... assim, a gente observa, né, claro, quem conhece a palavra, quem estuda a palavra, realmente tem conhecimento e dificilmente vai cair, né? Mas aqueles que não fazem isso, que têm pouco conhecimento da palavra de Deus, a gente observa facilmente como eles acabam assim, sendo influenciados por falsas profecias, né, por falsos ensinamentos, né? Então por isso que é importante estudar a palavra. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, né, ele encontrou nos crentes de Gálatas essa imaturidade com relação ao conhecimento da palavra de Deus. Tanto que ele precisou mesmo chamar a atenção dos Gálatas quanto à palavra de Deus. E o que Paulo nos adverte lá é isso mesmo, mas se nós não estivermos calcados na palavra de Deus, qualquer vento de doutrina a gente vai atrás. Sim. É um cuidado mesmo que nós temos que ter. Tá aí, irmão. Deixa os outros falarem também. Estou falando muito. Sim. Tá bom. Falar, Silvânia. Falar, Aldo. Fala, Tatiane. Falar bastante também, Aldo? Tem. Então, irmãos, finalizando aí, vamos fazer uma oração, então, para a gente concluir a aula de hoje, pedindo para que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a conhecermos a sua palavra, a sua revelação, para que sejamos profetas verdadeiros com relação à mensagem que ele já nos falou, né? Está na palavra de Deus. Vou pedir para o Aldo orar para nós, Aldo. Você ora para nós? Sim.
Senhor Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque temos sentido a tua proteção e o teu cuidado nesses dias difíceis pelos quais passamos. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que nos exorta, nos ensina e nos apresenta a Cristo, nosso Salvador. Pedimos que o Senhor a cada dia nos capacite por meio dessa palavra e nos permita compartilharmos da sua verdade para aqueles que ainda não conhecem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Um ótimo dia, gente. Ótimo dia para você também, viu, Moisés? Com Deus. Essa semana começa a flexibilizar alguma coisa, o Alto, para cá, do nosso lado? Não. Nada? Se for flexibilizar a partir do dia 8. Só a partir de 8? Se for. Semana que vem, hein? Sim. Como é que está? Campinas eu não tenho olhado. Como é que tá os casos aqui em Campinas? Está aumentando muito? Muito. Tem 1.300 positivos e quase 70 óbitos. É mesmo? Então tá crescendo. Esse dia você falou lá de Cristina, né? Mas São João da Cristina. Aí Minas Gerais estava quieta, a coisa tá aparecendo tudo lá agora, né? Pois é. Beleza. Vamos ver. Agora, qualquer dia desse, nós volta para lá, qualquer dia. Vai demorar, hein? Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco? Vai. O Aldo, e o livro? Quando você vai escrever? Quando você vai publicar o livro? Rapaz. Não. Não sei. Eu tenho medo de falar alguma coisa, o pessoal não gostar. Do que? Do livro? Não, o livro tá legal, Mas as pessoas estão meio publicar aquilo lá para espalhar a história de São João da Cristina. Pode ser. Vou pensar com carinho na sua proposta. Tá certo. Beleza, Aldo. Beleza. Vamos. Assim que der uma flexibilizada, aí vamos ver se a gente toma um café de novo aí. Discutindo mais algumas coisas aí sobre o livro. Beleza. Certo? Certo. Beleza, então. Então fica com Deus aí, viu? Eu também. Deus abençoe. Bom domingo. Bom domingo para vocês. Tchau. Bom domingo. Para vocês também. Tchau. Não, já foi.